Sou professora de língua portuguesa e neste vídeo nós vamos realizar a correção do PET 2 para o 9º ano do ensino fundamental, com a correção da semana 2. Vamos lá então realizar esta correção? Então, antes da gente começar a trabalhar com as atividades dessa semana, a gente vai contextualizar aí sobre o assunto que é tratado neste texto dessa semana específica. Então, ela traz um texto aí que ele é uma resenha de um espectador de um filme chamado Xingu, que foi lançado em 2012. Então, vamos saber um pouquinho aí sobre esse assunto, o que é Xingu, e sobre o que fala esse filme, para que a gente então possa ler o texto e começar a realizar as questões. Então aí, Xingu é o nome de um rio da Amazônia brasileira. Ele começa, tem suas nascentes lá no Mato Grosso, e ele passa a ser um dos afluentes do rio Amazonas. E também ele dá nome a um parque nacional indígena criado em 1961 no governo de Jânio Quadros. Foi a primeira terra indígena que foi homologada pelo governo federal. E ele foi idealizado pelos irmãos Vilas Boas, visando aí proteger os índios do contato aí com os homens brancos, com essa cultura diferente. Para proteger a cultura deles e manter esses índios aí no espaço natural deles. A sua criação ela foi consequência da expedição Roncador Xingu, que saiu lá da Serra do Roncador para chegar até a nascente do rio Xingu. Ficou aí conhecida nessa época como a Marcha para o Oeste. Então aí o Brasil nessa época ele tinha aí uma população em sua maioria litorânea, aí nas faixas aí mais de mar. Então essa parte do Brasil ali para o oeste era um lugar assim que eles não conheciam. Então a mata era muito fechada, eles não sabiam o que tinha lá, as riquezas que tinham lá. Então começaram a juntar pessoas interessadas e vão fazer uma expedição exploratória para encontrar, para descobrir o que tem ali naquele interior do Brasil. E o que eles encontram ali, eles ficam muito assustados, porque eles não esperavam encontrar ainda índios vivendo ali. Então eles encontram ali muitas tribos indígenas. Há alguns problemas, assim, que os índios, depois do descobrimento, né, achamento aí do Brasil por Portugal em 1500, eles foram muito maltratados, houve violência contra os índios, muitos índios foram mortos. Então eles fazem esse recuo para o interior do Brasil e eles ficam muito hostis à presença humana, assim, do homem branco, do homem moderno. E quando surge isso, ocorre alguns momentos assim de conflitos entre esses homens que vão ali trabalhar para desbravar esse interior brasileiro e esses índios. Foi feito aí um filme contando essa história, essa passagem da história brasileira por esse momento. Ele é dirigido por Carl Hamburger e vai contar a história da criação do Parque Nacional do Xingu e essa trajetória aí dos irmãos Vilas Boas durante essa passagem da história do Brasil. Então é uma história real, realmente aconteceu, e foi realizado esse filme. E o nosso texto da primeira semana fala sobre uma impressão do autor do texto sobre esse filme. Então vamos lá conferir? Xingu. Ao sair da sala de cinema, a primeira coisa que me veio à mente foi: realmente é uma história que eu precisava ser contada. Mas um pouco foi acrescentado na minha autovisão como brasileiro e no meu entendimento de como a história se desdobrou, de fato, fora dos livros escolares. Como todo filme deve ser, fui levado para uma breve viagem que nos apresenta os irmãos Vilas Boas, Cláudio, Orlando e Leonardo. O desejo de ação e aventura, ao entregarem para a expedição de exploração no interior do país, acabou por levá-los a uma dura vida, emaranhada por intrigas políticas e abnegação em favor dos índios, mas que acabou por culminar em uma vitória irrevogável, a criação do Parque Nacional do Xingu. Carl Hamburger
o ano em que meus pais saíram de férias, percebeu esse peso dramático, importante para a história, ao afastar as suas lentes de um possível filme documentário. Sua câmera procura as expressões, os sentimentos. Xingu é um filme sobre pessoas, sobre histórias que se entrelaçam e ajudam juntas a contar a história do nosso país. A produção, como um todo, agrada, e muito. As locações, fotografia, trilha, tudo parece cooperar para que a bela história seja contada. Muitas armadilhas foram evitadas, e uma história que se estende por anos foi contada com uma concisão ímpar. Enfim, é um filme que vale a pena ser conferido. Então, foi retirado aí do site tecconcursos.com.br em 15 de junho de 2020. Então, nós temos um autor que assistiu ao filme e vem falar das suas impressões sobre esses filmes. Então, ele traz aí um pouquinho, um resuminho bem básico aí do que trata o filme, de qual é essa história, né, que foi vista ali nas telas do cinema, e depois ele coloca algumas opiniões suas sobre aquilo que ele viu. Então, após essa questão número 1, que era a leitura desse texto, nós vamos aí para a questão número 2. Então, ele pergunta para você aí, para contextualizar esse texto dentro de um gênero textual. Então, ele te pergunta, ele é um editorial? Editorial, ele é um tipo de texto jornalístico que vai aparecer no início das colunas em revistas. Diferentes de outros textos que vão compor aí os gêneros jornalísticos, jornal, revista, os editoriais, eles são textos que trazem a opinião de quem escreve. E ele não é assinado por uma única pessoa. Ele é assinado ali pela equipe que trabalha com aquela coluna ou com aquela revista. Nós temos aí também a resenha, que é um gênero textual mais sucinto, cuja principal característica vai ser tecer, de maneira breve, uma crítica sobre determinado assunto. E para fazer essa crítica, ele vai resumir aí o assunto do qual se trata. Então, você pode fazer uma resenha sobre um livro, sobre um filme, sobre uma série, sobre uma história. Então, você pode fazer a resenha aí sobre uma matéria que você está estudando para escola. Então, ela se utiliza aí do resumo e depois das suas críticas. Então, ela vai unir essas duas partes para formar um texto. Nós temos aí também a crônica, né? Que é um gênero textual narrativo, comum em jornais, revistas. Ele é composto em prosa, né? Texto em parágrafos. E ele vai trazer aí textos que se passam em período curto de tempo, com poucas personagens e que vão trazer aí questões reflexivas acerca de algo que está acontecendo ali no entorno do seu autor. Temos também o artigo de opinião, que é um tipo de texto dissertativo, argumentativo, onde o autor vai apresentar seu ponto de vista sobre determinado tema. Então, vai ser por isso que ele vai receber esse nome. Então, a argumentação aqui, ela vai ser o principal recurso. Então, é você pegar uma ideia e ir argumentando e trazendo ideias e questionamentos acerca dessas ideias. E vai ter a característica de informar e persuadir o leitor sobre o assunto. Você vai fazer com que o seu leitor mude a sua ideia sobre aquele assunto que está sendo tratado. Então, agora que você sabe o que é cada um desses gêneros, em qual gênero vai se enquadrar aí a questão número 2. Então, o texto acima, ele é o quê? Então, nós percebemos que tem um breve resumo ali da história do filme e depois o autor, ele vai colocar a sua opinião sobre o filme assistido. Então, a gente tem aqui uma resenha. Então, quem aí que acertou essa opção, coloca aí nos comentários pra gente, para eu ficar sabendo como está indo esse seu andamento com essas lições do PET. Aí na questão número 3, a voz do autor do texto se faz explicitamente presente na frase. Então, ele quer saber em qual dessas frases aqui eu posso perceber a opinião desse autor. Ao sair da sala de cinema, a primeira coisa que me veio à mente foi... Então, ele usou aí essa expressão que me veio à mente.
Então eu vejo nitidamente que aqui há a opinião do autor. Vamos ver as outras 3 frases. Sua câmera procura as expressões, os sentimentos. Então aqui não, né? Aqui ele está falando como se fosse uma pessoa que estivesse olhando de longe, né? O autor fala do diretor do filme. Então ele está falando das lentes da câmera do diretor, né? Xingu é um filme sobre pessoas, sobre histórias que se entrelaçam. Também não, ele não está pondo a sua opinião, ele está falando sobre o filme. Muitas armadilhas foram evitadas. Também não, né? Ele está falando aí sobre o filme novamente, sobre a direção desse filme. Então, nós temos aí como resposta correta a letra A, que é a questão aí que traz essa opinião do leitor, porque ele fala que me veio à mente. Então, ele está citando aí sua própria opinião. O número 4, ele pergunta o seguinte: no segundo período do texto, o autor ele vai comparar o filme Xingu com outros, contar a história do filme Xingu, avaliar o filme Xingu ou explicar a criação do Parque Nacional do Xingu. Então, para eu responder essa aqui, eu tenho que saber o que é período. Então, vamos recordar os conceitos de frase, que é um enunciado de sentido completo e que pode ser formado por uma ou mais palavras. Então, essas palavras juntas, elas tendo um sentido, aí esse conjunto de palavras já é uma frase. Oração, que é uma frase que vai conter um verbo. E eu tenho aí o período, que é uma frase formada por uma ou mais orações. Então, ela pode ser simples, quando tem apenas uma, ou composta, quando ela tem 2 ou mais orações. Então, sabendo disso, nós vamos entender que o segundo período vai ser o segundo parágrafo. Então, vamos fazer a leitura desse segundo parágrafo novamente. Como todo filme deve ser, fui levado para uma breve viagem que nos apresenta os irmãos Vilas Boas, Cláudio, Orlando e Leonardo. O desejo de ação e aventura ao entrarem para a expedição de exploração do interior do país acabou por levá-los a uma vida dura, emaranhada por intrigas políticas e abnegação em favor dos índios, mas que acabou por culminar em uma vitória irrevogável, a criação do Parque Nacional do Xingu. Então, aqui a gente percebe que nesse segundo parágrafo aqui, ele vai contar a história do filme Xingu, ele vai fazer esse resumo, né, da história. Então, aí a resposta certa vai ser a letra B. Então, aí na questão número 5, ele traz aí um trechinho do texto, mas que acabou por culminar em uma vitória irrevogável. Então, aí a conjunção mas introduz a causa. A causa é o motivo, a razão pelo qual o fato aconteceu. Ela traz a finalidade, que é o objetivo, o propósito. Ela vai trazer a consequência, que é o efeito, o resultado do fato. Ou ela vai trazer aí a compensação, que seria esse equilíbrio desse fato. Então, a gente tem que lembrar que conjunção vai ser um termo que vai ligar 2 orações ou 2 palavras de mesmo valor gramatical e vai estabelecer uma relação entre elas. A conjunção é também chamada de conectivo, que é essa ligação de ideias dentro de um texto, o que permite aí que um texto tenha coesão e, por conseguinte, também tenha a coerência. Então, nós temos aí, quando ele fala mas que acabou por culminar, então ele quer dizer que todos os sofrimentos ali que os irmãos Vilas Boas sofreram durante aquele período ali que eles estiveram criando ali aquela ideia do parque ali, eles levaram a um resultado, e esse resultado foi a criação do parque. Então, nós percebemos aí que no número 5, ela vai ser a consequência de um fato. Então, aquela criação do parque só aconteceu por causa do trabalho dos irmãos. Então, aí a resposta é a letra C. Então, na número 6, no trecho, a produção como um todo agrada, e muito. O termo muito exprime comparação, modo, intensidade ou tempo. Então, vamos ver aí. O muito, ele é um advérbio de intensidade. Nesse caso, o muito, ele vai mostrar aí o quanto a produção agradou. Então, qual foi a quantidade
que essa produção agradou? Quanto ela agradou? Muito. Então, ela vai ser aí intensidade. Então, ela não é de comparação, ela não compara um termo com o outro. Ela não é de modo, porque ela não explica como isso acontece. E ela não é de tempo, porque ela não vai determinar um tempo em que isso ocorre. Então, é intensidade, letra C. No número 7, o adjetivo bela caracteriza a produção do filme, a fotografia do filme, a trilha sonora ou a história do filme. Então, para que a gente possa descobrir isso aqui, a gente vai voltar lá no texto. Então, vamos reler aqui o trechinho em que ele traz esse adjetivo. Lembrando que adjetivo é aquela palavrinha, aquela classe gramatical que vai trazer característica ao substantivo. Então, vamos lá. A produção como um todo agrada, e muito. As locações, fotografia, trilha, tudo parece cooperar para que a bela história seja contada. Então, a gente lendo a oração completa, a gente percebe aqui que bela traz característica à história. Então, aí, a resposta certa vai ser a letra D, a história do filme. No número 8, na passagem, enfim, é um filme que vale a pena ser conferido, pode-se inferir, pode-se trazer a ideia, né? Você pode reconhecer aí após a leitura que o autor busca informar o leitor, instruir esse leitor, entreter ou convencer. Informar é ele trazer uma informação para esse leitor conhecer. Instruir é ensinar alguma coisa. Entreter é algo que vai aí distrair o leitor, ou ele quer convencer o leitor. Nesse caso, quando ele fala, enfim, é um filme que vale a pena ser conferido, ele quer convencer o leitor a ir lá ver o filme e ver se realmente aquilo que ele escreveu, as suas percepções sobre o filme, vão ser as mesmas do autor aí dessa resenha. Então, nós temos aí como resposta a letra D. E por fim, nós temos o exercício de número 9. E nesse exercício, nós vamos identificar os referentes dos termos sublinhados a seguir. Então, referente é que faz referência a alguma coisa, que cita alguma coisa. Então, nós vamos utilizar-nos dos pronomes, que são palavras que vão acompanhar os substantivos, podendo substituí-los, tanto direta quanto indiretamente, e pode estar retomando eles ou se referir a eles, por isso referente. Alguns exemplos de tipos de pronomes são pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Nesse caso, nós temos dois exemplos. Nós temos o pronome átono, los, e nós temos aí o pronome possessivo suas. Então, vamos lá. Na letra A, o pronome átono, que desempenha aí a função de complemento de um verbo, que é o los, ele está se referindo a quem lá no texto? Então, ele vai se referir aí aos irmãos Vilas Boas, a esses irmãos que foram desbravar aí o oeste brasileiro. E na letra B, ao afastar suas lentes de um possível filme documentário. Então, de quem eram as lentes? As lentes eram do Karl Hamburger, que é o diretor do filme. Então, a letra C, o pronome possessivo suas, ele vai se referir ao diretor do filme, que é o Karl Hamburger. Então, aí nós terminamos a nossa correção da semana número 2 do PET do 9º ano de língua portuguesa. Eu deixo aqui meu abraço carinhoso para vocês. Apesar do momento que estamos passando, confie sempre em seu potencial, que você é capaz de muita coisa. E se você gostou do meu vídeo, deixe seu like, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Então, beijos aí e até a nossa próxima aula.